Olá, pessoal! Eu sou a Débora Coutinho e estou aqui para mais um episódio do podcast Desconstruindo a Mente. E hoje eu estou recebendo uma convidada super importante, que é a Karen Rose. Olá, Karen, seja bem-vinda. Muito bom você ter aceitado o convite para estar aqui hoje conosco. E eu quero te agradecer, né? Porque as nossas agendas são tão corridas, né? E você ter disponibilizado um tempo na sua agenda para estar aqui hoje gravando esse episódio, tá? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer falar um pouco dessa desconstrução, né, mental para acelerar o resultado como pessoa e profissional. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Karen, primeiro eu gostaria de te perguntar, talvez você já tenha recebido outros questionamentos, outras perguntas relacionadas a o que é mentoria, né? O que o mentor de gestão e liderança ele faz, né? Mas antes de chegar nessa parte, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e qual foi o momento decisivo da sua carreira, porque você tem toda uma trajetória antes que até te deu base, né, para trabalhar hoje como mentora. Qual foi o momento decisivo da sua carreira? E fala um pouquinho da sua trajetória para que a gente possa conhecer um pouco melhor a trajetória da Karen e o momento da carreira que você falou agora, eu vou trabalhar com mentoria para auxiliar outras pessoas. Bom, eu já estou há 20 anos no mercado corporativo, trabalhei em grandes empresas do varejo e atacado farmacêutico. E dentro desse universo eu percebi o poder que uma boa gestão e liderança tem a favor das empresárias, dos empresários, né? Quando a gente fala de gestão, Débora, a gente fala de pessoas, a gente fala de processos, a gente fala de um universo de coisas para fazer acontecer e dar certo, né? E dentre esse caminho que eu percorri, eu sempre fui muito apaixonada no desenvolvimento humano, no ensinar. E muitas pessoas me perguntavam, mas por que você não dá uma aula? Só que a aula, né, eu não queria fazer nada que fosse tão formal, né? Porque fazer um curso, fazer uma aula, muitas pessoas fazem, né? Mas eu entendo que a mentoria, ela vai muito além, porque ela orienta e faz a pessoa executar com o conhecimento da pessoa e você auxiliando para ajudar no desenvolvimento. É personalizada, né? Personalizado, isso aí. A gente até tenta padronizar, criar processos, né? Na verdade, a gente faz todo esse processo, sim, esse desenvolvimento, mas o que eu percebo, né? Eu acho que cada pessoa tem um caminho para percorrer, né? Você vai ter um caminho, eu vou ter outro, né? Você pode estar mais à frente, né? Ou não. Acho que cada experiência é única e a gente tem que encontrar esse caminho juntas, né? E na mentoria existe essa possibilidade. Você vai se desenvolvendo conforme suas possibilidades. Então, você já tem você já tem uma trajetória, né? Que foi, aos poucos, te dando até mesmo uma base para que você pudesse trabalhar, né, hoje com mentoria. Mas, assim, quando a gente vai pensar em prática, como é isso? Como você... quais são os principais desafios que você enfrenta como mentora, né? E que você percebe que são os maiores erros que os líderes cometem, né? Porque, assim, eu falei, gente, eu quero levar ela para casa. Porque, assim, nós, enquanto gestores, existem muitas coisas que atrapalham, né, o nosso desenvolvimento, que muitas das vezes a gente não sabe, né? E a gente poderia estar avançando muito mais. E a gente erra em alguns pontos que, para você, é muito claro, né? Pelo know-how que você tem, pela expertise que você já tem do mercado de trabalho. Então, quais são os principais desafios que você percebe que os líderes hoje, eles enfrentam e que acabam sendo os principais erros, né? Então, quando a gente fala, Débora, de gestão, naturalmente, você fala de gestão de resultado.
Nenhuma empresa sobrevive sem resultado, certo? Então, assim, para você engajar a sua equipe, você precisa saber do direcionamento correto. Então, às vezes, você vende, mas às vezes você tem altos custos, precificação errada, um estoque que está desalinhado com o que o seu público quer que chegue na mesa, né, para venda. E aí, como que você direciona a sua equipe para vender? Então, quando você tem a base de informações de forma estratégica, a gente fala muito sobre isso, né? O empresário, a empresária sair da área operacional e ir para uma área estratégica, né? Eu tive a oportunidade, até puxando um pouquinho do gancho, eu tive a oportunidade de liderar mais de 250 colaboradores em todo o Brasil, né? Nordeste, Sul e Sudeste, e era uma gestão 100% online, mas à distância, porque não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E quando eu apliquei a metodologia de gerir por resultado, eu não precisava vigiar o colaborador, né? Eu não preciso controlar, monitorar. Eu monitoro à distância. E ele vai ter que me entregar o resultado de acordo com o que eu defini junto com toda a estratégia da empresa. Né? E é algo muito difícil pro gestor fazer isso, né? Eu acho que confiar de que esses colaboradores, eles estão entendendo aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Eu acho que a maior dificuldade eu assistir você falar alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é um gancho também muito importante, é como passar aquilo que você deseja, né? E quando você geriu, quando você estava ali gerindo tantos colaboradores, você... Olha só o desafio, né? Que você tinha de passar exatamente tudo que você esperava deles, né? À distância. Sim. E um passo de cada vez, né? Porque às vezes o funcionário está perdido e ele precisa se achar naquele meio. O que é legal de gerir através... no mundo corporativo de grandes empresas, gerir através dos indicadores. Os indicadores são termômetros. É igual como se você... Imagina que você esteja junto com uma nutricionista, te acompanhando para chegar num resultado. O termômetro é o quê? O IMC, o peso, o percentual de gordura. Sim. Na gestão de uma empresa, é a mesma coisa. Você tem que saber sua margem de contribuição, a margem do seu produto, se o seu funcionário está vendendo de acordo com as metas. Mas se você não tem tudo isso mapeado, como que você vai ter termômetro para acompanhar esses colaboradores, né? Hierarquias também, na organização da hierarquia. Então, se tem o dono da empresa, tem ali a base da gestão, né? A base tática que faz acontecer, para baixo ele vai ser direcionado de forma muito mais assertiva. Então, você começa a desenvolver o colaborador, porque ele sabe qual é o resultado que ele tem que atingir. E eu costumo falar, né? Meta não tem que ter somente para um gerente, para um vendedor. Meta tem que ser para todos da empresa, até para o operacional da empresa. Porque imagina uma recepcionista. Vou dar um exemplo aqui. Uma recepcionista. Ela tem que ter o quê? Ela tem que atender na velocidade, com qualidade, né? Para segurar o funcionário ali no consultório, né? Só que ela não sabe nem como que ela está evoluindo, se ela está evoluindo bem ou não. E aí existem ferramentas que te ajudam de forma qualitativa. Você oferece também, mais à frente de falar um pouquinho, né, de todo o material, de todo o tipo de conteúdo que você oferece. Mas isso é muito importante, né? Eu achei muito interessante esse olhar para o gestor. Né? Porque, assim, o seu trabalho, ele é um trabalho que nós vamos encontrar poucas pessoas com know-how para fazer o que você faz. E eu quero te parabenizar por isso, porque é um olhar diferenciado. É um olhar para um ponto que ninguém olha. As pessoas olham muito para o operacional, motivação de equipe, né? Então, para a equipe, para os funcionários, e poucas pessoas olham para o gestor. Eu costumo falar assim, que por trás de um CNPJ tem um CPF. Tem.
né? E esse CPF, ele também precisa de cuidado. Esse CPF, ele também precisa de ter tempo para cuidar. Esse CNPJ, ele precisa ter tempo para cuidar do CPF, né? Porque esse CPF, ele tá ali o tempo todo. Nós somos, antes de sermos empresas, nós somos pessoas. E a gente precisa também de orientação. Muitas das vezes, nós não sabemos o que fazer, né? E tudo bem, né? Vou aprender. Mas a gente também precisa ir trazendo para essa questão de saúde mental, né? Entender o momento de parar. Eu não digo parar, né? Eu digo pausar. Né? Aquela parada que é necessária para respirar e até para você se encher de novas inspirações, para você se encher de novas ideias para a sua equipe. Então, ir buscar alguém, né, para você poder aprender mais. E você chega nesse momento, né, para poder, olha, é por aqui, é isso aqui, a sua empresa está errando nisso. A sua empresa, quais são os principais erros que você percebe nos primeiros líderes, aqueles líderes que estão começando, e o que você tem de dica que você pode trazer para esses líderes que estão iniciando? O que você pode trazer, assim, para essa parte mesmo de liderança? Liderança. Eu acho que o primeiro passo, né, para a gente liderar alguém, você tem que se autoliderar. Se você não está conseguindo se autoliderar, dificilmente você vai conseguir engajar a sua equipe. Para você sair dessa base operacional, né, do eu fazer tudo, achar que somente eu sei fazer aquilo da melhor forma possível. Na verdade, você precisa conquistar seus funcionários para fazer tão igual a você, ou às vezes até melhor. Só que para você ter essa abertura, né, esse entendimento que você pode ter pessoas até melhores do que você, né, em determinados assuntos, você não vai se liberar para crescer. Então, primeiro se autolidere. O seu autoconhecimento te liberta. E eu passei por isso na minha trajetória. Eu acho que esse foi o ponto de virada de liderar pessoas e engajar a minha equipe de forma muito mais eficiente. Quando eu comecei a me conhecer. Porque quando a gente acha que o perfeccionismo... O que acontece com o perfeccionismo? Você acha que só você faz bem. E aí você não consegue delegar para outro funcionário, porque você acha que ele não vai entregar, né? E aí, quando eu comecei a me conhecer, eu percebi que eu tinha aqui uma necessidade de sempre me achar muito boa, né? Eu sei do meu potencial, mas quando eu comecei a acreditar em outras pessoas, o meu eu cresceu. Então, assim, buscar terapia, o autoconhecimento, ter o autocuidado, porque para você, até com sua família, tá? Para você entregar o seu melhor, você precisa estar bem consigo mesmo. Então, se cuidar não é uma bobeira, né? O se cuidar te prepara, te eleva para o próximo nível. Até para cuidar de outras pessoas, né? Sim. Como você cuida de alguém se você não... Isso aí. Não cuida de você, se você está precisando de cuidados. E aí, quando você começa a olhar para você começa a entender a hora de dizer não, a hora de deixar as pessoas fluírem e a sua empresa começar a acelerar. Você começa a sair um pouco do operacional porque você começa a delegar. E aí, quando você delega, você abre espaço para viver, né? A gente que sai, principalmente do CLT, qual é o principal foco, né? Ter liberdade de tempo, ter liberdade para fazer outras coisas. E, infelizmente, muitas pessoas caem no erro de achar que só ela pode fazer. Por quê? Porque ela não domina, muitas das vezes, o seu próprio eu. E o que eu usei ao meu favor, tá? Como eu domino muito a gestão de indicadores, né, os números, eu comecei a delegar, só que eu usava os termômetros. Esses termômetros me mostrava à distância, poxa, essa equipe está caminhando bem, essa não está, essa pessoa eu tenho que investir mais. E aí eu comecei a trazer eles para perto,
Porque eu não fui com autoridade na cobrança. Eu fui, como que eu posso falar, né? Eu fui ensinando eles o caminho que eles precisam percorrer até lá. Só que antes eu cuidei de mim. Eu comecei a olhar para dentro de mim. Então, terapia eu acho que é fundamental para quem quer crescer e evoluir como líder. E também aprender um pouco de gestão, de métricas que vai te ajudar a engajar essa equipe. Isso é muito interessante. Eu já ouvi algumas pessoas falarem empatia, o que é empatia? Inclusive gestores, né? E aí você vê o diferencial de um gestor que se destaca, um empreendedor que se destaca e um empreendedor que diz que é empreendedor, mas que não é. E isso tem, hoje em dia, em todas as profissões. Eu tenho visto, assim, uma banalização de profissões. Todo mundo diz que é tudo. Todo mundo diz que é terapeuta, todo mundo diz que é mentor, todo mundo... Mas você fala de algo que eu considero muito importante. Entregar resultado. Né? E aí, assim, entrega resultado? Quer dizer que é fácil. Agora, os indicadores, eles vão mostrar esse resultado. E é bem por aí. Cuidar de si para poder cuidar do outro, você precisa ter empatia, saber o que falar, mas tendo autoridade. Você não deixa de ter, né, de ser uma figura de autoridade para essa equipe, mas você tem que ter empatia, você tem que saber o que cada funcionário vai poder te entregar. Mas você falou, nós batemos um papo, e você falou de algo que eu considero também muito importante, que é o desenvolver. Você trabalha muito com isso, né, Karen? Fala mais um pouquinho sobre o que é isso, o que é desenvolver o outro, porque é algo que, na minha área, eu trabalho essa parte de desenvolvimento com relação à saúde mental, esse desenvolvimento humano. Mas o seu desenvolvimento ele já é voltado para parte de gestão, né? Mas como que você pensa, como você elenca essa questão do desenvolvimento, que é individualizado, mas quais são as principais técnicas e ferramentas que você usa para esse desenvolvimento? O primeiro passo, né? Como mentora, eu ajudo eles a, primeiro, entender o cenário de resultado. O que você quer? O que você quer, isso? Na verdade, né, vamos falar um pouco sobre financeiro, né? Se você não tem visão financeira atualizada na sua mão para decidir o que cortar ou o que investir, você não vai ter nem paz, porque vai fechar o mês como? A gente está no início do mês de setembro. Imagina, né, se você fecha ontem, em agosto, com um saldo negativo. Você não vai ter nem paz para seguir os próximos dias. Então, o primeiro passo que eu faço, né, entender a saúde financeira do negócio. O seu fluxo de caixa e como que está o seu capital de giro, né? Organizar o financeiro é o primeiro passo que a gente vai enxergar na mentoria, né? Então, através de ferramentas e metodologias, a gente consegue avaliar essa saúde financeira, tá? O segundo passo a gente vai falar um pouco de planejamento. Não sei se você já ouviu falar, né? Quem não tem meta, qualquer lugar que chegar tá bom. Isso é uma verdade absoluta, Exatamente. Né? Isso na vida pessoal e profissional. Exatamente. Se eu não sei aonde eu quero chegar... Tudo distrai, tudo é um potencial projeto. Ih, o projeto tal, aí vai lá, projeto tal. E aí se envolve em vários projetos e não tem um foco. Isso aí, né? Isso aí. E no mundo dos negócios é muito isso, né? Primeiro, entender a sua saúde financeira. O segundo é planejar o próximo mês, o próximo tri, o próximo semestre e até mesmo o próximo ano. A gente está entrando no mês de setembro. Eu falo, né, eu vi uma pesquisa, agora eu não lembro a fonte, tá? Mas 95% das grandes empresas fazem seu planejamento de crescimento, de orçamento financeiro. E quando a gente olha para pequenas e médias empresas, esse número cai para 15%. Olha a distorção. Nossa. E não é porque somos pequenos que não devemos fazer esse planejamento. O que o planejamento traz para a gente? Uma previsibilidade, uma segurança maior de onde você vai chegar.
Quando você que é psicóloga, você vai poder me ajudar, né, nisso. Quando você sabe aonde você quer ir, eu acho que a sua própria mente começa a trabalhar a favor daquilo ali. Exatamente. Tô errada? Não, totalmente certa. Então, a gente começa a planejar. Vem o planejamento. Então, a gente avalia a saúde financeira, faz o planejamento. E o terceiro passo, que é tão importante quanto monitorar. Porque de nada adianta a gente fazer todo esse trabalho se não tiver um monitoramento para garantir que a meta vai ser atingida. Então, esse monitoramento tem que ser diário, semanal, mensal. E a cada mês você tem que acompanhar para ver se a rota tá certa. Porque às vezes a gente desenha e vislumbra, né, ótimos resultados, mas o mercado, às vezes, a gente tem que entender aonde. Sim. Só que não é perder a meta, é você ajustar a rota para garantir que você chegue o mais próximo ou acima da meta definida. Então, são os 3 pilares que a gente trabalha, né? Além de todos os outros, né? Que é eu falar um pouco de mentalidade. O financeiro não começa na empresa. Você precisa ter o seu financeiro particular muito organizado, porque senão não vai fluir o financeiro da sua empresa, né? Então, o planejamento começa da vida pessoal e vai para a área profissional. Só assim você vai conseguir elevar e sair mesmo do operacional. Né? A gente fala sair do operacional, Débora, operacional, né? É óbvio que a gente tem que estar de olho o tempo inteiro no operacional. Mas o que a gente fala você tem que ter tempo livre para pensar. Um gestor que não tem tempo para pensar, como que ele vai trazer inovação para o seu negócio? Exatamente. Como que ele vai ouvir o seu funcionário para encontrar metodologias de trabalho no dia a dia para melhorar o resultado daquele funcionário? Eu vejo muitos empresários e empresárias reclamando do funcionário. Mas ele não está nem ouvindo os problemas do funcionário. Por quê? Porque ele está só operacionalizando. Uhum. Se ele sair do operacional e começar a enxergar de cima para baixo, ele começa a entender as dores da empresa dele. E aí a equipe vai até ouvi-lo mais. Porque ele dá tempo, ele dá espaço para o funcionário trazer soluções. Então, ter tempo, estudar. Como que você cresce sem estudar? Eu lembro, né? Eu falo, né? Eu vim de uma família humilde. E, assim, eu fui uma das primeiras a ter faculdade, né? E lá atrás eu não entendia. Pô, faculdade, né? Faculdade? Eu achava que era só fazer a faculdade e acabou. Mas não. Você se formou em quê? Eu sou administradora de empresa e pós-graduada em gestão empresarial. Ok. Mas eu não paro de estudar. Eu sou mentora e faço mentoria. Por quê? Porque eu sempre tenho como melhorar. Isso é muito importante, né? Porque é exatamente o que eu estava falando, que muitas pessoas, você tocou em 2 pontos que comunga muito do que eu acredito. É o estar sempre estudando, é o estar sempre para você crescer, para você trazer inovação. Inovação é exatamente isso. E muitas pessoas dizem que são, mas quando você fala, eu sou mentora, olha o know-how que você tem, né? De graduação, de pós-graduação e de continuar estudando. Então, você não é porque você diz ser, você é porque você realmente se esforça, trabalha e tem experiência e expertise naquilo. E isso faz todo o diferencial para as vidas que você alcança. E esse impacto, ele é muito positivo. E quando você traz para a parte da mentalidade que precisa mudar, a mentalidade do empreendedor que precisa ser outra, e sair do operacional e olhar essa equipe, é justamente o que eu falei da empatia, né? De se colocar no lugar desse funcionário para poder entender melhor as dores dele. É muito, muito interessante porque tem tudo a ver.
desconstruir essa mente de que os funcionários eles precisam receber o olhar, porque muitas das vezes os funcionários eles são impactados por uma gestão ruim, e essa gestão está sendo ruim justamente porque esse empreendedor ele não está tendo tempo para ele, para cuidar. E aí, quando você fala de lucratividade, você fala de uma lucratividade que vem, mas vem a partir do momento que acaba sendo um resultado de todo um processo que foi feito, né? Aqui por você, ali junto, acompanhando esses empreendedores, essas empreendedoras. Você já recebeu muitas críticas quando você traz essa questão do lucro? Porque falar de lucro, as pessoas já, nossa, ela está focada em dinheiro, ela está focada em lucro. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque isso daí é algo polêmico, né? A empresa é reflexo do dono, né? E se o dono não está preparado para crescer como pessoa e profissional, a sua equipe também não estará preparada. Deixa eu cortar? Deixa. Porque eu esqueci da outra pergunta, a do lucro, né? Isso, muitas críticas com relação a... Eu acho que quando a gente fala de lucro, né? Se você achar que... se você deixar essa crítica entrar, você de fato não vai lucrar. Você melhor do que eu, né? Eu acho que até quando a gente fala de dinheiro, a gente fala da mentalidade. Lucrar dentro de um negócio é necessário. Então, assim, eu super... eu escuto, absorvo o que eu tenho que absorver, mas eu sigo muito a risca no meu objetivo que eu tenho, né? Que é levar... Nenhuma empresa vive sem lucrar. Então, o meu foco é levar mais lucratividade da empresa. Por quê? O que a gente mais vê? A pessoa vende, mas quando chega no final do mês, o resultado não é aquilo que de fato deveria ser. E por que não é? Porque ele não domina os seus resultados. Vender não necessariamente é lucrar. Tem empresas, vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você vendeu 100 mil reais por mês, mas você chega no final do mês com 5% de lucro. Sabe por quê? Porque você não domina as suas despesas, os seus custos operacionais e você não investe no crescimento. E se você não acompanha esses indicadores, o lucro pode chegar no final do mês, você vender 100 mil reais e fechar o caixa no negativo, tá? Mas isso é questão de mentalidade. Você tem que trabalhar muito a mentalidade, porque isso não pode ser uma ofensa jamais. Eu, como mentora, né, que levo mais lucro para as empresas, e o dono da empresa precisa estar com isso muito bem definido na mente dele. Isso já foi uma... Precisa. Isso já foi uma questão, assim, você já encontrou líderes, gestores que tinham essa mentalidade de... se o meu gasto é X, se eu ganhar X, tá bom. Já. E aí você ainda tem que incentivar isso, você ainda tem que trazer uma inovação na mentalidade dessa pessoa. Porque assim, os líderes, muitas das vezes, às vezes falam, eu tô sendo muito mercenário, né? Uhum. E aí a gente tem que trabalhar a mente dessa pessoa de que se trabalha... Primeiro, né? Você tem pessoas que dependem do seu resultado. Se você não fechar o seu caixa no verde, numa crescente dessa lucratividade, o seu negócio não vai se manter vivo. Então, acho que é o primeiro pilar, né? Entender qual é a proporção do seu negócio, quais pessoas estão atingindo nesse resultado, né? Sim, eu acho que aí vem muito o pessoal, né? Porque se a pessoa não controla nem o financeiro dela, como que ela vai controlar da empresa? E aí eu me coloco como exemplo porque eu tive esse crescimento dia após dia, né? Quando eu comecei a estudar sobre finanças, eu trabalhei lá atrás em empresas, mas não sabia tantos detalhes, né? Como que a nossa mente manda no financeiro. Quando você tem ali uma reserva de emergência, uma reserva, você tem mais segurança até para decisão.
Você não fica com um funcionário, por exemplo, tá? Que existem funcionários, isso é super normal, que você tenta, você desenvolve, mas ele não quer, porque ele não está no perfil, não está no momento que a empresa necessita. Você vai ficar com esse funcionário até quando? E se você tem essa organização financeira, você não pensa 2 vezes antes de trocar esse funcionário. Agora, se você não tem essa gestão financeira, você às vezes arrasta ele por 1, 2 anos. Sabe por quê? Porque você não tem condições de pagar, né, esse funcionário, os custos de demissão. Sim. Então, olha o quão é importante ter esse controle. O quão é importante você saber se você está lucrando ou não. E o lucrar é diferente de vender. Tem gente que precifica e esquece dos custos fixos, da sua própria hora. Será que de fato está lucrando? Então, é entender isso tudo para você ter autonomia e decisão na mão. Acho que é o maior poder que o empresário e a empresária, o líder até em empresas, né, que trabalha para empresas, se você entende, você decide. Se você tem o poder de decisão, você começa a olhar para a estratégia do negócio. Sim, porque essa mentalidade, ela está muito voltada para uma ideia de que o dinheiro é algo ruim, né? De que a riqueza não é algo positivo, e as pessoas acabam se prendendo e criticando, porque a Karen, ela está focando agora nesse método que visa lucratividade. Como assim? Então, é só o ganhar dinheiro? E as pessoas esquecem que, pensando numa empresa, o ganhar dinheiro ele é tão importante, que foi o que você falou, para que essa empresa ela se mantenha viva. Porque se essa empresa ela não focar no lucro, ela vai falir. E olha quantas outras pessoas ficarão desempregadas. Então, a empresa ela tem que estar saudável, sim, ela tem que estar lucrando, sim, para que ela possa, inclusive, bonificar os seus colaboradores, para que ela possa permitir ascensão e crescimento para quem, né, está ali correndo atrás. Então, o lucro ele não tem que ser visto como algo negativo, é a mudança de mentalidade, é desconstruir essas ideias que estão aí tão enraizadas. Mas nós conversamos ainda sobre esse ponto da lucratividade, a gente bateu um papo rápido sobre a questão do ensinar, que é o que você faz, ensinar gestores a serem gestores de uma forma mais assertiva, né? E focando na lucratividade, para que com isso eles possam, inclusive, ter mais qualidade de vida e mais saúde mental. Porque a falta de lucro e esse desespero, as contas não estão fechando, não vou conseguir pagar meus funcionários. E aí tem eu também, enquanto pessoa, né? O meu CPF também. Sim. Ali, que se a minha empresa não está rendendo lucro, eu também, ou está fechando, como você falou, no negativo, eu também estou fechando no negativo. E aí eu não tenho saúde mental. Só que às vezes o que está nascendo primeiro, né? Eu vejo que com esse bate-papo a gente consegue perceber que o tempo todo é essa mente que está por trás, é essa mente que está gerindo, que precisa se reestruturar, se reorganizar. Isso aí. Né? E aí entra você, né? Com essa reestruturação. Nós duas, entramos nós duas, eu para dar conta dessa reestruturação enquanto pessoa e você enquanto gestor, né? Olha Sim. Que parceria bacana. E eu acho que dá uma bela parceria. Olha, né? Dá muita parceria. E com certeza os resultados, eles virão. Esse entendimento de que eu preciso melhorar. Algo não está dando certo. Eu acho que a primeira preocupação, quem estiver assistindo a gente aqui, é os empreendedores, os novos empreendedores, é esse entendimento de que se não tá dando certo, eu já tenho aí um termômetro de que alguma coisa não está dando certo, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que procurar. E quem quiser procurar a Karen, para ter os serviços da Karen, de mentoria, de ascensão aí de mentalidade empresarial, como que vai fazer para poder encontrar? Fala um pouquinho para a gente do que você oferece, os serviços que você oferece, se você tem um material disponível, fala um pouco. Sim. E onde te encontrar.
Eu tenho... Como eu estudo muito, eu estou sempre evoluindo e trazendo novas ferramentas para o mercado, né? Desde ferramentas mais acessíveis até, né, aquelas de acompanhamento do empresário, né, da empresária. Primeiro, eu construí um pack de gestão, que são ferramentas utilizadas em grandes corporações para a pessoa copiar, colar e implantar no negócio dela. Adaptar a sua... Adaptar. Uau. Então, por exemplo, um fluxo de caixa, uma gestão financeira empresarial, um modelo de POP, né, que é o procedimento operacional padrão para organizar os processos dentro da sua empresa, planilhas para ajudar na construção de orçamento para 2025. Uau. Então, são mais de 11 ferramentas disponíveis hoje, mas até o próximo mês eu vou estar lançando um pacote que vai ter mais de 20 ferramentas, tá? E aí você pode entrar no meu site www.karenrosebusiness.com.br para você acessar essas ferramentas, né? Tem o meu perfil no Instagram, que eu trago muitas informações e insights para a pessoa começar a abrir essa visão, né, de gestão através de indicadores e liderança da sua equipe, né, para aumentar o resultado e a lucratividade da sua empresa. E deixo também o meu contato para quem quiser também tirar dúvidas. Também está nesse site, né? Tem como falar pelo WhatsApp e tudo mais. Então, assim, esse pack de gestão, ele já está pronto. E existe um outro pilar que é a personalização. Existem empresas que já têm isso em sistema. Mas, né, isso em grandes empresas, tá? Tem tudo em sistema. Mas quando você precisa de uma visão, um mapa gerencial, que você olha de forma muito assertiva, e aí você decide rápido, eu ajudo a essa pessoa a trazer essa visão gerencial através da ferramenta de Excel. Então, o que tem de resultado na empresa, a gente joga para uma visão mais gráfica, mais intencional para a decisão. E a mentoria, que é uma mentoria de 6 meses, que a gente acompanha esse desenvolvimento dessa pessoa. Então, ela tem todas as ferramentas e a minha ajuda em particular, né? Algumas sessões estratégicas para a gente ir evoluindo de acordo com o que ela precisa. Não o que, às vezes, ela quer, né? Às vezes, o que eu quero nem sempre é o ideal para a minha empresa. Mas eu vou ajudar nessa construção, ensinando ela a sair de onde ela está para um nível mais estratégico e mais de decisão através dos números. Ótimo. Karen, muito bom esse papo. Acho que a gente poderia ficar conversando e pegando dicas e trocas por bastante tempo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Foi um prazer muito grande ouvir um pouquinho, conhecer um pouco mais da Karen. Antes de encerrar, eu queria te pedir para você deixar um recado. Se você pudesse dar um recado, passar um recado para as pessoas que estão nos assistindo e juntando aí, né, um número bem significativo de pessoas que irão alcançar esse episódio, essa gravação, qual seria o recado que você deixaria para pessoas que estão pensando em iniciar nesse caminho do empreendedorismo? Acho que o primeiro passo é organize para crescer. Uma vez que você tem a organização, uma visão financeira, né, uma saúde financeira, você começa a pensar no planejamento para o crescimento. Então, organize, planeje e haja. Porque de nada adianta organizar e planejar e não agir. Se movimente, estude para que você consiga evoluir e trazer essa tão sonhada lucratividade e qualidade de vida, né? Porque que adianta também você lucrar e a qualidade de vida ficar para trás. Então, planejamento, né? Organização, planejamento e ação. Muito bom. Karen, muito obrigada
por aceitar esse convite. Mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bom essa troca. Com certeza, a gente pode estreitar aí muitas parcerias, né? Muitas trocas. Eu vou querer pegar algumas dicas aí sobre esse pack, tá bom? Gente, muito bom esse episódio. Acompanhem lá nas nossas redes sociais para que vocês possam assistir completo, né? A gravação completa lá no YouTube. Sigam, compartilhem, troquem aí com todo o pessoal que vocês conhecem, empreendedores. Então, divulguem, sigam as nossas redes sociais, o Instagram, o YouTube. Esse episódio vai estar liberado e vocês vão poder acompanhar na íntegra logo em breve. Então, muito obrigada e é isso. Tchau, tchau.